Caros alunos, na aula de hoje nós vamos aprender a organizar um código para que a gente possa disponibilizar recursos desse código, desse projeto em rede. Tudo bem? Então nós vamos aprender a disponibilizar variáveis numéricas em rede, de maneira que essa disponibilização permita que os dispositivos de rede escrevam valores nessas variáveis ou realizem leitura dessas variáveis. Também nós vamos aprender a como disponibilizar variáveis binárias em rede, mas só que somente para a realização de escrita de valores nessas variáveis binárias. Então, variáveis numéricas, elas são comumente utilizadas quando a gente precisa inserir parâmetros num controle, num sistema de controle. Então eu poderia inserir, por exemplo, o nível de um reservatório. Eu teria um recurso de rede disponibilizado, né? No caso, a variável do nível do reservatório disponibilizada em rede. E aí outro dispositivo que está na rede poderia alterar o valor ou ler o valor dessa variável. Então, por exemplo, no nosso trabalho nós temos um CLP mestre que vai ler e escrever o valor dos set points de duas plantas com 2 CLPs. Então, uma planta controla nível, a outra planta controla a variável controlada é temperatura. Então esse CLP, esse terceiro CLP, ele vai estar escrevendo nos valores de set point de temperatura de uma das plantas e de nível. Então ele vai escrever o valor do set point nessa variável de nível que essa planta de nível disponibiliza na rede e vai escrever o valor do set point de temperatura na variável de temperatura que essa planta de temperatura, que controla a temperatura, vai disponibilizar na rede. E além disso, esse terceiro CLP ele vai ser possível com ele a gente fazer o monitoramento dessas variáveis. Então vai ser possível monitorar a temperatura e monitorar o nível. Para o exemplo da aula de hoje, eu vou utilizar um projetinho simples de um contador de bolinhas, né, de um sistema de contagem de bolinhas. Então, nosso código que vai ser alterado aqui, né, nós vamos alterar esse código para que algumas dessas variáveis possam ser disponibilizadas em rede. Então, primeiro vamos nos familiarizar com esse projetinho aqui, esse primeiro projetinho. Eu vou rodar ele aqui para vocês verem. Então, esse projetinho é um projetinho onde eu tenho um menu onde é possível digitar o valor, a quantidade de bolinhas que eu quero que seja guardada em uma caixa. Na sequência, eu tenho uma variável do tipo check. Essa variável ela vai definir se a quantidade de bolinhas que passaram pelo meu sistema, se ela for igual à quantidade que eu havia ajustado aqui no meu set point, alguma coisa vai acontecer. Nesse exemplo aqui, uma lâmpada acende se essa variável for verdadeira. Essa lâmpada que acende poderia simular, por exemplo, o fechamento da caixa. Imagina que seja um sistema onde a gente tem que guardar bolinhas de ping-pong, por exemplo, em caixas para poder depois vender. Então a gente colocaria aqui a quantidade de bolinhas que teria numa caixa. Aqui a gente setaria se o sistema vai ou não fechar a caixa. E aqui embaixo a gente verifica essa contagem. Então aqui é possível, veja bem, fazer esse ajuste aqui da quantidade de bolinhas. Perceba. Se eu descer aqui, vai ser possível ligar ou não o fechamento da caixa. Nesse caso aqui, o nosso sistema não simula corretamente. Se eu apertar o botão aqui, ele não vai escrever ON, porém na prática isso acontece. Eu vou mostrar para vocês o código aqui. O que está acontecendo toda vez que eu aperto o botãozinho, né?
eu tenho uma variável que é a variável M1, que está ali naquela tela, que apareceu off, não é isso? Só que ela está ligada, veja bem. Então toda vez que eu pressionar o botão seta para a esquerda ou seta para a direita, que seria o Z2 ou o Z4, né, esses dois botões aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver na tela H02, o pressionar dessas setas vai ser enviado o pulso nessa bobina. Essa bobina é uma nova bobina para nós. É a bobina do tipo toggle. Nós vimos bobinas do tipo de memória, né? Padrão, que é esse tipo aqui, que ela está ligada ou desligada. Nós vimos bobinas do tipo reset e bobinas do tipo set. E agora, por último, nós vamos agora conhecer a bobina toggle. A bobina toggle, ela pode ser usada, né, quando a gente tem situações que a gente precisa marcar alguma coisa, para essa coisa ser verdadeira e ficar o tempo todo verdadeira, ou desmarcar o verdadeiro para ficar falso, né? E aí ficar o tempo todo falso. Que é tipo aquela opção do Windows, quando você você checa uma caixinha, né? E aquela caixinha fica marcada como sendo uma opção ali, né? Marcada. É a mesma coisa aqui. Como que a gente faz essa configuração? Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente coloca uma bobina, a gente tem a bobina padrão, que é essa marcação, a set e a reset. E por último, o último tipo de bobina que a gente precisava ver era a toggle, que é esse tipo aqui. Como essa bobina funciona? Toda vez que ela receber um pulso, ela vai alternar o estado dela. Essa bobina ela é baseada no flip-flop tipo T, flip-flop tipo toggle. Toda vez que o flip-flop tipo toggle, a gente ativa a entrada toggle dele, ó, entrada toggle, o que vai acontecer? O flip-flop ele vai trocar o valor da saída. Se ele era verdadeiro, ele fica falso. Se ele era falso, fica verdadeiro. Isso a gente pode usar para poder alterar o valor dessa variável, né? Que nesse projeto a função dela, o que é? A função é simplesmente dizer se quando a contagem de bolinhas for atingida, se a gente vai ou não ligar alguma coisa, tá? Então, recapitulando, que o meu projeto, eu reiniciei ele, tá bom? Ele está na tela H1, então eu vou descer aqui pressionando o Z3 para ele ir para a tela H2, e agora ele tecnicamente estaria na tela H2 e a gente poderia ver essa variável trocando de valor. Vamos ver? Está na tela H2, realmente. Se eu mexer aqui, seta para a esquerda ou para a direita, ele não vai escrever off, on ou off, né? Ele não vai escrever. Mas veja bem, como aqui está com 0 e aqui embaixo está com 0, o que aconteceu? O valor ajustado é igual ao valor, a quantidade de bolinhas do sistema, né? Então veja bem que ele ligou. Ele ligou quando eu apertei para ficar on. Mas vamos ver, pelo código é mais fácil. No momento agora ela está desligada, é mais fácil de perceber. No momento agora ela está desligada. Se eu colocar seta para a direita, olha lá, o pulso da seta foi aplicado aqui, ela trocou de desligado para ligado. Eu vou tirar o sinal da seta, ó, apagou, ele permaneceu ligado. Se eu der outro pulso, ele alterna. Então é a bobina do tipo toggle. Então toda vez que vocês precisarem de fazer com que eu tenha, na tela da IHM a gente tenha uma opção, algo que vai ser verdadeiro ou falso conforme a gente ativar ou desativar um recurso, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer. A gente vai colocar na seção de ajuste do código, a gente vai colocar a tela onde o ajuste vai ser realizado, contato da tela, né? E na sequência a bobina que vai ser utilizada para gerar essa ativação ou desativação. Para esse tipo de recurso, eu peço que vocês sempre utilizem bobinas do tipo M de Maria. Por quê? Quando a gente entra aqui na IHM para fazer ajustes, só bobinas do tipo M, perceba aqui ó, que o OP, que é aquele on-off, só bobinas do tipo M são possíveis de serem colocadas aqui na tela da IHM. A gente só consegue monitorar bobinas do tipo M. Veja bem, eu consigo monitorar bobinas do tipo I, que é a entrada, o M, que é a memória que a gente está vendo agora, X, que é a entrada externa, e Z, que é as teclas da IHM. Eu poderia colocar o Z aqui, a gente ia ver ele escrevendo on ou off, tá? No nosso caso aqui, a gente tem que usar bobinas M. Então, quando você for preparar seu código
para receber esse tipo de recurso, você não pode armazenar, não pode utilizar bobinas do tipo N de nariz. Nós temos que usar bobinas do tipo M de Maria. E da mesma forma, se o recurso for um recurso de rede, se for uma variável de rede que vai ser ajustada por um dispositivo na rede, é necessário que seja variáveis do tipo M também. Se for uma variável binária, booleana, tem que ser do tipo M de Maria. Então, aqui a gente tem um botãozinho que diz se vai ou não ligar a lampadinha quando a contagem de bolinhas for satisfeita, certo? Vou dar um reiniciado aqui para a gente ver o código do começo. Apertar o M31. Muito bem, apareceu a tela. Então vou colocar aqui algumas bolinhas no meu sistema. Vou colocar aqui 5 bolinhas. 5 bolinhas. Deixa eu diminuir aqui. O botão ficou pressionado. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar 5 bolinhas. Muito bem, então quando a quantidade de bolinhas for satisfeita, se essa variável OP estiver habilitada, uma lâmpada vai acender, no caso a Q1. Tudo bem? Se eu trocar, perceba que tem mais uma tela disponível nesse projeto, né? Que é o ajuste desse botão, né? Dessa opção. Mas tem mais uma tela. Nessa mais uma tela, a gente tem um botãozinho zerar. O que esse botãozinho vai fazer? Vai pegar a quantidade de bolinhas e a saída e vai resetar eles, vai desligar eles, né? Nesse sistema, nós temos aqui, deixa eu localizar, uma máquina de estados, né? Com 3 estados para controlar as telas. Então, a tela H1 é a tela onde a gente ajusta nossa quantidade de bolinhas que a gente quer. Se a gente pressiona Z3 numa borda de subida, né, vai para a tela H2, que é a tela que a gente consegue ligar ou não a opção. E se a gente pressionar Z3 de novo, seta para baixo de novo, a gente vai para aquela tela que aparece o botãozinho zerar, tá bom? Se a gente aperta para cima, vai voltando, né, as telas. Perfeito. A máquina de estados que controla a saída da lâmpada, ela funciona assim. Se a quantidade de bolinhas for maior ou igual à quantidade ajustada e a opção, que no meu caso é o M01, e a opção for verdade, a lâmpada liga. Para a lâmpada desligar nesse sistema, o que a gente faz? A gente aperta o botãozinho zerar. Então, existe uma tela, que é a tela H03, que ela é utilizada para ativar, né, esse botãozinho zerar aqui. Então, ou seja, se acontecer do evento zerar for disparado, então se acontecer de zerar ser verdade, então se tiver ligada a lâmpada, ela vai desligar, certo? Esse evento zerar é um evento que é gerado só na tela H03. Então vamos olhar lá, a gente tem a tela H03 nesse exemplo, e aí a gente construiu um dispositivo aqui, que é como se fosse um botão virtual. Quando nós pressionarmos o zerar, não importa a quantidade de bolinhas, e não importa se a lâmpada está ligada ou não, a quantidade de bolinhas vai ser zerada, e a lâmpada que estava acesa vai apagar. Então é como se apertasse o botão para desligar a lâmpada e zerar a quantidade, né? Então isso acontece se eu apertar tanto esse botão para a esquerda quanto para a direita. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar bolinhas no sistema. Então eu tenho o sensor nosso, teoricamente estaria conectado na entrada I1. Então a cada pulso que eu der aqui na entrada I1, eu vejo que ele é realizada a contagem. Para relembrar, qual é o valor de set point que eu havia ajustado? Foi 5, né? Então, quando for 5, a variável QT, aqui vou continuar dando pulsos, né? Quando ela for 5, ou seja, quando a quantidade for maior ou igual à quantidade ajustada,
e o M01 for ativo, a lâmpada liga. Como o nosso M01, vou voltar no código para a gente verificar. O M01 ele está desligado, certo? Então, a quantidade foi atingida, né? Tem um 5, né? O valor de 5 ajustado no computador. A quantidade foi atingida, mas ele não ligou a lâmpada porque o meu M01 está desligado, né? Então agora que a quantidade foi atingida, só precisamos então fazer com que o M01 seja verdade. Por M01 ser verdade, eu vou aplicar, eu já estou na tela que ajusta o M01, vamos conferir. Perfeito, a gente percebe aqui a setinha que está para ajustar o M01. Se a gente for ver, está realmente na tela H02. Então, se eu aplicar um pulso no Z1 ou no Z2, ou no Z4, desculpa, no Z2 ou no Z4, desculpa, seta para a esquerda, para a direita, o que vai acontecer? Esse pulso vai ser dado aqui na bobina toggle do M1. Eu vou apertar esse botão então. O Z2 é esse, Z4 é esse outro aqui. Se eu apertar qualquer um dos dois, ó, vai ligar o M01. De acordo com o nosso esquema aqui da máquina de estados, se essa condição for verdade e essa for verdade, ele vai ligar. Então a gente espera agora que a máquina de estados, que controla a lâmpada, ela esteja no estado ativado, né? Essa é a máquina de estados que controla a lâmpada, perceba. O que acontece aqui? A gente tem um contador que ele é ativado, ele conta todos os pulsos que vêm da entrada B, que é a entrada de bolinhas. Então, quando o valor dele for igual ao valor ajustado no contador, que é o contador da IHM, que é o C01, né? Então, o C02 é o contador que conta bolinhas e o C01 é o contador que faz o ajuste. Quando a quantidade do C02 for igual à quantidade do C01, ele vai ativar. Ele ativou, né? Está ativo, porque a quantidade ajustada é 5 e a quantidade dele é 5. Então, é igual. Maior ou igual, no caso, né? Aí a opção OPT estava ativa. Quando essas duas opções estavam ativas, se eu estava no estado off, passou para o estado on. E é verdade que o estado on está ativo. Para poder desligar a lâmpada, o que a gente tem que fazer? A gente percebe que só para poder desligar, sair do estado on e ir para o estado off, a gente só precisa ativar esse evento zerar aqui, que é um evento disparado na terceira tela que a gente tem da IHM. A gente vai ver isso acontecendo agora. Eu vou descer aqui, vou para a terceira tela. Então agora, se eu pressionar esse botão, o que eu vou ter? Vai apagar a lâmpada, porque vai trocar o estado da máquina de estado dessa lâmpada. E também vai zerar o meu contador. Por que vai zerar meu contador? Vamos ver. O contador que conta as bolinhas é esse C02, é o contador de quantidade. Se eu clicar duas vezes nele, eu vou verificar que existe uma configuração de reset que zera esse contador. E nessa configuração eu coloquei a variável N0A. O que é essa variável N0A? A variável N0A é a bobina zerar. Então, como eu estou na tela já da bobina zerar, se eu aplicar um pulso nessa chave ou nessa, esse pulso vai ser dado nessa bobina. Então, com isso eu consigo criar um sinal que pode ser exportado para várias máquinas de estado. E essas máquinas de estado podem consumir essa informação. Além desse sinal ser exportado para essas máquinas de estado, a gente também pode usar esse sinal, por exemplo, para zerar os contadores, que foi o caso que eu utilizei aqui no C02, configurando aqui no reset. Tudo bem? Então, se eu pressionar o botãozinho seta para a esquerda ou para a direita, vai ativar a entrada zerar. E quando isso acontecer, a máquina de estado vai sair do estado on e vai para o estado off. Vamos ver isso acontecendo? Estou na tela aqui, se eu pressionar este botão ou este, vai zerar. Vou pressionar o botão para vocês verem. Vai zerar a quantidade e vai desligar a lâmpada, porque vai desligar a máquina de estados. Vamos ver. Desligou a lâmpada, zerou a quantidade. Então agora, se eu for pressionando novamente, ó, a quantidade, ela foi contada até 3. Se eu pressionar esse botão, como ele está lá, ativando a variável zerar, vai zerar esse contador. Vamos ver. Zerou. Legal. Vamos contar até 5, que daí a lâmpada vai acender. A gente vai perceber que além de zerar o contador, vai zerar a lâmpada também. Vou apertar. Zerou a lâmpada, desligou a lâmpada.
Bom, muito bem. Agora imagina que esse processo ele está sendo monitorado, esses recursos dele está sendo monitorado em rede. Então vamos supor que a gente queira ter a opção para ajustar o valor da quantidade de bolinhas, a gente queira ter a opção para ligar ou não a saída quando a quantidade é alcançada e a gente queira ajustar esses dois valores, tudo bem? E a gente queira também zerar remotamente em rede, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz para acontecer essas coisas no nosso sistema? Como que a gente prepara esse código para que esses recursos sejam disponibilizados em rede? Como que a gente faz isso, não é? Bom, para escrever valores nessas variáveis, quais variáveis aceitam escrita de valores? A gente vai precisar escrever valores nessa quantidade remotamente, né? A gente vai precisar poder alterar o valor da variável OP, que é o M1, e a gente vai precisar também alterar o valor da variável zerar, se a gente quiser que esses dispositivos, esses recursos estejam disponibilizados em rede. Então nós vamos fazer isso agora, tudo bem? Bom, para começarmos a disponibilizar os recursos de rede, em primeiro lugar nós vamos nos familiarizar com o código. A gente tem aqui a seção de entradas, onde eu tenho declarado as variáveis da IHM, né, as teclas da IHM. A parte onde foi declarada a variável que vai ser utilizada como sensor de bolinhas, né, contagem da bolinha. Aqui nós temos a seção de abstração das saídas, onde a gente tem a variável que é a saída, a lâmpada que vai acender. E aí começa a nossa máquina de estados, que controla as transições de tela da IHM. Então, a tela inicial é a tela H01, e aí a gente tem a transição da H01 para H02, da H02 para H03. Isso pressionando setas para baixo, né? Agora, quando for setas para cima, a gente tem aqui a transição da H03 para H02, da H02 para H01. Perfeito. Então aqui a gente tem a nossa máquina de estados, né, que representa esse código que representa essa máquina de estados aqui. Tudo bem? Lembrando que a tela H01 e H02 a gente faz ajuste de parâmetros. Na tela H01 a gente controla a quantidade de bolinhas, ajusta. E na H02 a gente diz se vai ou não ligar a lâmpada. Na tela H03 também tem um parâmetro que pode ser ajustado. No caso é o botão zerar. Toda vez que a gente pressiona o botão, a setinha nessa tela, o evento zerar vai ser disparado. Tudo bem? E aqui a gente tem a seção que controla a transição das telas, né? Então a gente tem a máquina de estados, né? E aí a gente tem aqui, obviamente, as variáveis das telas. Então o estado H01 liga a tela H01, estado H02 liga a tela H02, estado H03 liga a tela H03. Muito bem. Aí a gente vai ter a máquina liga-desliga, que é a máquina que liga ou desliga a lâmpada, né? Essa máquina ela inicializa-se no estado off, então a gente tem aqui a seção de inicialização dessa máquina. A gente tem um contador, né, que toda vez que um pulso é dado, o sensor detecta uma bolinha, ele aplica um pulso nesse contador. Esse contador está ajustado para ler, para ele poder comparar o valor dele com o valor armazenado no data register 1. O que é esse data register 1? Esse data register 1 nada mais é do que o data register que contém a quantidade de bolinhas que foi ajustado, né? Então, se eu colocar lá 10 bolinhas, o valor 10 bolinhas é armazenado no data register 1. Então, ele fica comparando o valor de contagem dele com o valor armazenado no data register 1. Quando esse valor é maior ou igual, ele fecha o contato. E aí aqui a gente tem a nossa máquina, as duas transições, né, do estado off para o estado on, que acontece quando a quantidade é atingida e a variável OPT está ativa. Então ele faz a transição para o estado on. E o estado on para o estado off acontece quando o botão zerar é pressionado. Tudo bem? Legal, então essa é a nossa máquina de estados que controla o acendimento da lâmpada. Agora a gente tem a seção de código que realiza o ajuste de parâmetros. Então,
a gente tem um parâmetro que é a quantidade ajustada. Nós temos outro parâmetro que seria um cheque, né, que é a variável OPT, quando ele está checado, quando a contagem é atingida e ele está checado, a lâmpada liga, né? E a gente tem, obviamente, um botão. Toda vez que esse botão é pressionado na tela H03, ele dispara esse evento zerar aqui, que é uma bobina normal. Então esse é um contador que é usado para fazer o ajuste da quantidade de bolinhas. A memória M1, que é utilizada para fazer o cheque da ativação da opção de ligar ou não a lâmpada quando a quantidade é atingida. E uma bobina comum que ela, toda vez que a gente pressiona o botão nessa tela, é como se a gente estivesse pressionando o botão diretamente na tela, o botão zerar, que dispara o evento zerar. Então essa aqui é a nossa seção de ajuste de parâmetros. Para quem não se lembra, a gente tem dois timers. O timer 1, a função dele é contar o tempo que o botão foi pressionado. Se a quantidade de tempo do botão pressionado for 2 segundos, esse timer vai ligar, ativando o timer 2. Esse timer 2 está configurado como oscilador, então ele vai piscar a 100 Hz. Esse 100 Hz vai produzir 100 pulsos por segundo aqui, ó, no nosso contador, quando a gente estiver na tela de ajuste do parâmetro. Para que é isso? Ou seja, o cara aperta o botão uma vez, rapidamente, um pulso é dado no contador 1. Agora, se ele apertar e segurar o botão por um tempo T1, logo depois a gente vai ter 100 pulsos sendo dado. Enquanto o cara estiver segurando o botão, ele vai, o timer 2 vai fazendo com que vai sendo dado 100 pulsos por segundo no contador 1, ou seja, a contagem vai mais rápido. Isso é importante para a gente poder não perder tempo na hora de fazer ajustes, né? Isso dá um conforto para o usuário do sistema, o operador do sistema. E logo abaixo aqui, o que a gente tem? A gente tem os dois data registers responsáveis por coletar o valor dos contadores. Então, o data register 1 é o valor, ele coleta o valor do contador 1, que é o valor do contador que realiza, a gente ajusta a quantidade de bolinhas que tem que ter no sistema. E o contador 2 é o contador responsável por pegar o valor do contador, o data register 2 é o data register responsável por pegar o valor do contador 2, que é o contador que conta as bolinhas, né? Cada bolinha que passa dá um pulso nessa variável B, que dá um pulso no contador 2. E ele conta esse pulso. E aí a gente tem a nossa seção de saída, que é a seção que liga a lâmpada. A gente liga a lâmpada no estado ON, daquela máquina de estado ON-OFF. Tudo bem? Com isso a gente está se familiarizando com o código desse exemplo. Caros alunos, agora que a gente conhece os recursos todo o funcionamento, nós estamos familiarizados com o código desse exemplo, nós vamos então averiguar quais recursos a gente vai disponibilizar em rede. Pois bem, se a gente for olhar aqui as telas da IHM, nós temos aqui duas telas para fazer os ajustes da quantidade de bolinhas e a opção se vai ou não fechar a caixa. Bom, esses dois recursos eles podem ser disponibilizados para a rede, né? Para ser ajustados na rede. Qual outro recurso? O botãozinho de zerar. Então, a tela H1, a tela H2 e a tela H3 são telas que disponibilizam recursos, que podem disponibilizar recursos de rede. Se esses recursos ficarem disponíveis para a rede, a gente tem a opção de manipulá-los localmente, né, ou seja, fora da rede, ou diretamente na rede. Só que para o nosso padrão de utilização, sempre, se habilitarmos o recurso de rede, se habilitarmos a opção de disponibilização desses recursos em rede, o que a gente vai fazer? Nós não vamos dar a opção para o usuário poder manipular esses recursos. Por exemplo, se eu quero disponibilizar o ajuste do número de bolinhas em rede, ou seja, algum dispositivo da rede pode alterar esse valor. E se eu quero disponibilizar, por exemplo, que algum dispositivo da rede possa vir a trocar o valor da opção de verdadeiro para falso, por exemplo. Se eu quero que esses dois recursos estejam disponíveis na rede,
eu não posso dar a opção de exibir as telas H1 e H2 para o nosso operador. Essas telas têm que estar desativadas nesse momento, porque senão o operador vai inserir um parâmetro e a rede está inserindo outro. Vamos supor que também eu queira disponibilizar esse recurso de zerar a variável na rede. Se eu quero usar esse recurso de zerar a variável na rede, então esse recurso não pode estar disponível para o operador também, que é a rede que comanda esse recurso. Então, para isso a gente vai ter que criar novas telas, né? Telas que podem ser exibidas de maneira que o operador possa pelo menos consultar os valores. Então, por exemplo, essa tela aqui poderia ser copiada de maneira que ela não permita a inserção de parâmetros, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei a tela H1, copiei aqui, ó, na tela H5. Na tela H5 eu copiei ela. De maneira que, se o recurso online estiver ativo, eu não vou ter mais a opção de editar esses parâmetros. Ó. Perceba que é a mesma tela, só que não tem setinha. A tela H5 também vai ser usada para representar a opção da tela H2. Ó. Perceba, é a mesma tela. Perfeito. Mas como que eu digo para o sistema que ele está ou não online? Eu tenho que ter aqui no fluxo de telas uma tela, obviamente, que vai servir para dizer se está online ou não. Essa tela é a tela H4. Então a tela H4, ela foi criada colocando aqui uma variável, né? No caso a variável M2. Quando a variável M2 for verdade, vai estar escrito ON aqui, e na sequência line. Quando a variável M2 for falso, vai estar escrito aqui OFF line, ou seja, toda vez que eu pressionar um desses dois botões, eu vou alterar o valor de M2, certo? Alterando esse valor de M2, a gente consegue dizer se a planta está ou não online ou offline. Tudo bem? Agora a gente percebeu que é necessário criar telas, né? Um fluxo de telas, para quando a gente precisar disponibilizar recursos de rede. Bom, pessoal, agora que a gente sabe que a gente tem que alterar o fluxo das telas com base no status dos recursos de rede, então a gente vai ter que remodelar as nossas transições da máquina de estado. A nossa máquina de estado antes vinha da tela H1, a gente ia apertando seta para baixo, da H1 ia para H2, da H2 ia para H3, certo? Então o fluxo de telas era esse daqui. Estava nessa tela, apertou para descer, foi para essa, apertou para descer de novo, foi para essa. Pois bem, como agora a gente tem que deixar disponibilizado o recurso de rede, então a gente vai ter que ter esse fluxo de telas aqui, ó. Começa no ajuste, apertou para baixo, foi para M1, apertou de novo, entrou no menu a opção de zerar, apertou de novo, vai entrar no menu de Network, que é o menu que vai dizer para nós se nós vamos ligar ou não o M2, né? E vamos supor que a gente não ligue M2, então está offline, certo? Se tiver offline, então a gente vai voltar aqui no fluxo normal. Então o fluxo de telas é esse daqui. Agora vamos supor que a gente coloca o M2, né, faz o M2 ficar on para o sistema estar operando online. Então nesse caso, o fluxo de telas não vai ser mais H1, H2, H3, H4, não vai ficar girando em torno dessas 4 telas. O fluxo vai ser desviado, porque a gente não pode exibir as telas de ajuste de parâmetros. Então o fluxo vai ser de H4 para H5, que é a tela H1, né, só que sem a permissão do ajuste de parâmetros. E aí do H5 volta para o H4 e assim sucessivamente. A tela H5 é uma cópia da H1, só que com os dizeres NW aqui e sem algumas setas, né? A gente percebe que não tem as setas de ajuste nem a seta para voltar. Só tem a seta de avanço e de retorno aqui do network. Tudo bem? Então como que ficaria essa máquina de estados, né? Bom, a máquina de estados normal é essa daqui de baixo, né?
Aperta a seta para descer, vai para H2, aperta de novo, vai para H3, aperta para subir no H3, vai para H2, aperta para subir no H2, vai para H1. Então esse fluxo ainda existe aqui, ó. Aperta para descer, vai da H1 vai para H2, da H2 vai para H3, normal. Aí se eu aperto para descer de novo, a nova tela vai estar disponível, que é H4. Nessa tela a gente diz se está online ou não. Então para avançar vai para H4. Agora, se eu estiver na H4, acontece o seguinte. Se eu ajustar para não aparecer online, então eu posso voltar para H3. Então se não tiver online e pressionou o botão de voltar, ele volta para H3, correto? Mas se tiver online, como a gente viu, né? Se tiver online essa variável, ao invés de voltar para o H3 aqui ou para H2, tanto faz, ele vai diretamente para H5, que é a tela estática. Então veja, se tiver online, se eu apertar para voltar, vai direto para o H5, ou seja, vai pular todas essas telas aqui, né? Pula H1, H2, H3, H4 e vai para uma tela que ela é similar a H1, né? Só que ela não permite edição, que é a tela H5. E aí se eu aperto para avançar, ele volta para H4 e fica nesse fluxo aqui, certo? Até que o sujeito entre na tela H4, que é essa tela, e troca de online para offline. Aí ele volta para o fluxo normal de telas. Tudo bem? Então essa é uma alteração que precisa ser feita. Eu vou fazer essa alteração aqui para vocês verem. No trabalho de vocês não vai ser diferente, tá? Se vocês já têm algum código pronto e precisa fazer alguma alteração, é assim que a gente vai fazer a alteração, analisar o desenho da máquina de estados e incluir os estados que estão faltando, que são esses dois aqui, certo? Esses dois estados vão ser incluídos 4 transições. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o menu mais para eu saber quais são as memórias que já foram usadas. Então eu tenho aqui até a NC foi usada, então a partir de agora eu vou colocar aqui na ND H4 e aqui H04 e aqui embaixo eu vou colocar H05, que é ND depois NE. Vou dar OK. Agora eu vou deixar aqui disponível para eu poder ver essas memórias, né? Vou colocar desse lado de cá. Então veja bem, a gente está no fluxo descendo, né? No fluxo descendo. Então o fluxo descendo é esse fluxo, né? Com setinha para baixo. Vou dar Enter aqui. Do H3 vai para H4. Vou copiar a linha, vou colar. Do H3, que é essa tela. Vou trocar aqui para H3. Troquei. Vai para H4, e o H4 é a bobina ND. Então eu vou vir aqui, vou trocar por ND. ND7, pronto. No H3 vai para H4. Ótimo. No fluxo de ir para o Z3. Estando no H4, né? No fluxo para descer, né? Que é o Z3, a gente pode ir do H4, na verdade do H4 a gente pode voltar, né, para o H3, ou dar um salto do H3 e ir direto para o H5. Então o fluxo agora é esse, né, falta a seta do H5 para H4, que é uma transição que pode existir. Vou colocar ele aqui, essa transição aqui, que ocorre também quando aperta para descer. Se eu estiver na tela H5, a tela H5 é NE. Se eu estiver na tela H5, pressionou o Z3, ele volta para a tela H4. Faz todo sentido. Que é essa seta aqui, certo? Ele avança para a tela H4, na verdade. Agora, vou descer. Que são os fluxos aqui, né? De Z1. Vou fazer uma cópia aqui. Vou dar Enter. Vou colar 2 vezes. Aí a gente vai perceber o seguinte. Bom, eu tenho que colocar um Z1
né? Eu tenho que colocar aqui nessa transição Z1, borda de subida, Z1, borda de subida. Tem que colocar o não online, que não tem como encaixar aqui. O que eu percebo? Que essa estrutura aqui, ó, ela se repete o tempo todo, né, no nosso código. Então o que eu posso fazer? Vou criar aqui uma bobina que vai gerar esse evento de borda de subida da seta Z1. Posso fazer assim, ó, vou colocar um acento circunflexo e a letra P para eu saber que é pulso. Vou usar N0F, porque não cabe, né? Não cabe colocar o não online aqui, ó, porque já tem 3 contatos. Então eu vou colocar ele, colocar uma bobina que vai representar os pulsos. Vou colocar uma bobina também para representar os pulsos da seta de descida, já que se mostrou importante fazer esse recurso, né? Vou colocar isso no começo da máquina de estados aqui, da IHM, vou colocar bem aqui, ó, que é o N1 e o N3, que vão ativar uma bobina, vamos recordar o nome dela, NF, e a bobina N10. N10. Então quando pressionar, vai gerar um pulso de borda de subida. Eu coloco o D aqui. Então essas duas bobinas representam a borda de subida e borda de descida. Eu vou fazer essas substituições aqui. Como aqui é tudo seção de borda de descida do botão N3, vou colocar N10 aqui, que faz o mesmo papel dessas duas chaves, né? N10, já deixei aqui pronto, né? N1 e D, N3 e D. Então ao invés de ter N3 e D, eu vou colocar o N10 o tempo todo, né? Que é N3 e D, tá vendo? Então vem aqui N10, que é N3 e D, N10, N3 e D. Faço a mesma coisa aqui, que no nosso caso é o NF, para as bordas de subida. NF, 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 opa, tirei um que não precisava. NF, perfeito. Então tem a transição até de H2 para H1, que é essa última. Agora a gente vai colocar a transição de H4 para H3. Vou vir aqui, vou trocar de H2 para H4. H4 é ND. Aqui é D. Então sai de H4 para H3. H3 é N9. Então sai de H4, vai para H3. Qual é a condição? Um pulso na seta para cima e não online. Vou ter que criar uma variável aqui que representa online. Essa variável ela tem que ser do tipo M, né? Vou chamar ela de 1L. Tem que ser do tipo M, porque ela faz parte do menu. Então, tudo que faz parte do menu da IHM é variável M de Maria. No nosso caso, a online vai representar vai ser representada por M2. Então, para ir de H4 para H3, o online tem que estar desligado. Então, eu coloco um fechado do online aqui. Opa, online. E para sair do H4 e para H5, vou copiar aqui, vou colar, vou deletar essa linha que está mais favorável usar essa linha aqui. Para sair de H4 e ir para H5, então aqui é H5, vamos ver quem que é a tela H5, H5 é NE, vou colocar o E aqui. Então sai de H4 e vai para H5, o que eu tenho que ter? Tem que acontecer um pulso na seta para cima e o online tem que ser verdade. Muito bem, então é isso aqui. Com isso a gente alterou o fluxo, só que ainda tem que incluir aqui nessa área as telas, né? H4 e H5. Então eu coloco os estados correspondentes, H4 e H5,
coloco a bobina H4 aqui e a bobina H5 aqui. Bom, isso então é o tipo de alteração que a gente tem que fazer, né? A gente tem que criar modificar a máquina de telas, acrescentando um menu para dizer se está online ou não, e acrescentando, obviamente, uma tela que é a tela dos parâmetros, mas sem a permissão de ajustes. Muito bem. Então, essa modificação, ela tem que ser realizada no código. Vamos ver como é que fica? Vou apertar o Run. Vou ligar aqui a memória M31. Vou ver aqui o fluxo de telas, vou avançar. Bom, como a gente não programou o online ainda, a gente vai programar, então ele não vai descer, não vai sair da tela, vai ficar sempre nesse fluxo aqui desses quatro estados, certo? Vamos ver, ele tem que ficar sempre nesse fluxo. Então tá voltando, agora ele vai voltar para a tela H1, né? Beleza, então ele avança da H1 para H2, da H2 para H3 e da H3 para H4. Bom, quando eu estiver na tela H4, eu tenho que ter a opção de alterar o valor da minha variável M2, que é o OnL, que indica que está online. Vamos lá, então, na tela na parte de ajustes de parâmetros, que é essa seção aqui. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha aqui, vou incluir o estado H4, vou colocar essa linha até aqui em cima, e eu tenho que colocar a bobina M2, porque agora ela vai ser possível ser alterada, com um pulso da seta para a esquerda ou para a direita. Como eu quero fazer a mudança de ligar e desligar de M2, eu vou colocar uma bobina do tipo toggle. Então quando eu fizer isso, toda vez que eu estiver naquela tela, que eu apertar a seta, ele vai ligar ou desligar o online. Muito bem, vamos ver isso funcionando. Agora a gente vai ter o restante do fluxo aqui que está faltando, né? Vou dar um pulso no M31. Vou ver aqui a tela. Estou na tela H1, H2, H3, agora fui para H4. Bom, ele não vai descer, né? E se eu voltar, volta para H3. Vamos ver? Está na tela H3. Vou apertar para avançar aqui. E vou fazer uma alteração agora no valor de M2. Para isso eu vou até mostrar aqui a ferramenta de estados das entradas. E vou deixar com um M aqui, para a gente ver esse bit sendo setado. Vou apertar aqui, ó. Apertei. Opa, M2 é aqui, desculpa. Esse bit, né? Então eu apertei uma vez e ele trocou, ó, ele ligou. Vou apertar de novo. Ele desligou. Vou apertar de novo. Ele ligou. Então, para incluir um novo item aqui na seção de ajustes dos parâmetros, eu coloquei um contato da tela, que o parâmetro está ativo, e se é um parâmetro binário, eu coloco uma bobina do tipo toggle. Aí toda vez que eu clico em qualquer uma das teclas, ele troca o valor do parâmetro, né? Se está verdadeiro, vai ficar falso. Está verdadeiro aqui no caso. Vou apertar de novo, vai ficar falso. Bom, se for verdadeiro, o fluxo de telas muda, né? Ao invés dele voltar para H3, ele tem que ir para H5. Vamos ver isso acontecer? Não, vou apertar. Foi para H5. E na tela H5, o que a gente tem? A gente tem os parâmetros todos bloqueados. A gente não consegue alterar os parâmetros, ó. Não é possível alterar. Esses parâmetros estão sendo alterados agora pela rede. A gente vai agora acrescentar esse recurso. Se eu colocar para baixo, ele vai voltar para a tela do online e offline, obviamente, né, que é a tela H4. Aí se eu desativar, obviamente, a função online e offline, desativei. Se eu pôr para cima, ao invés de ir para aquela tela H5, veja bem, ele vai para H3, aí volta o fluxo de funcionamento fora da rede. Tudo bem? Ótimo. Então, agora a gente vai verificar como que a gente vai preparar as memórias
e os data registers para receber parâmetros de os valores da própria rede. Bom, agora que a gente já viu como fazer a alteração do fluxo de telas, a gente viu como incluir, né, um menu para deixar o sistema online ou não, nós vamos aprender a disponibilizar os recursos, né, quando está online, esses recursos eles estarem disponíveis para serem inscritos na rede. Então, o primeiro tipo de recurso que nós vamos deixar disponível são as variáveis binárias. A gente vai aprender a fazer isso. Bom, qual que é a metodologia aqui então para a gente poder deixar esse recurso disponível na rede? Primeira coisa, a gente tem que saber quais recursos a gente vai deixar disponível. Então, no nosso caso, eu quero deixar disponível, por exemplo, a variável de opção, de maneira que um dispositivo na rede possa marcar ou desmarcar essa variável opção. Se eu vou deixar ela disponível na rede, eu tenho que criar uma memória, né? Vou pegar uma memória vaga do tipo M, no caso aqui do tipo M, né? Que a gente optou por deixar as memórias do tipo M na tela e recursos de rede. Então a gente vai pegar uma memória do tipo M vazia e vai denominar ela com o mesmo nome aqui, OPT, só que vamos colocar um mnemônico a mais, né? Uma letrinha a mais. Vamos colocar NOPT, que a gente sabe que é o OPT que vai ser controlado pela rede, N de net. Então a gente vai vir aqui no mais, depois de todo o projeto ter sido concluído, a gente vai vir no mais aqui, vai incluir uma variável, começar a incluir variáveis de rede, né, que vão ser acessadas pela rede. A primeira variável que vai ser acessada pela rede vai ser essa variável OPT. Então eu digitei N underline OPT, certo? Essa variável, ela vai ser escrita pelos recursos de rede. E aí a gente vai usar ela para escrever na variável OPT do nosso sistema. Então eu vou dar OK, que a M3 vai ser a OPT da rede. O que eu vou fazer? Vou dar um Enter aqui. Vou incluir o M3, que é a NOPT. E aí, a variável que o recurso de rede vai acessar é a M1. Então eu vou colocar M1, vou colocar duas vezes o M1 aqui. Eu vou colocar o M1 reset e vou colocar o M1 reset. Muito bem, então eu tenho o M1 reset e o M1 reset. Bom, se o meu OPT for 1, ou seja, se a rede escrever 1, esse contato fecha, né? Se esse contato fechar, eu vou ligar o M1. Bom, se eu quero resetar aqui, ó, o que eu faço? Eu uso o contato fechado do M3 aqui, ó. Se eu quero resetar, eu vou usar o contato fechado, ou seja, quando o NOPT for 1, vai setar. Quando o NOPT for 0, vai resetar o M1. Ou seja, a rede escreve na memória M3, aí o M3 escreve na memória M1. Ou seja, M3 é o valor que está remoto, que é escrito pelo recurso de rede. E o M1 é o valor local, que é o valor da máquina mesmo, o recurso da máquina. Só que essas escritas só podem acontecer com uma condição: se a máquina estiver online. Então, qual é a variável que indica para mim que está online? É a variável M2. Então eu venho aqui e coloco o M2. Tudo bem? Então, se estiver online e o M3 for verdade, liga o M1. Se estiver online e o M3 for mentira, desliga o M1, ou seja, liga o OPT ou desliga o OPT. Esse recurso agora está disponibilizado para a rede. Qualquer dispositivo na rede que acessar o endereço desse CLP e acessar o endereço desse CLP, né, o ID desse CLP, com o endereço dessa memória M3, ele vai conseguir manipular o valor de M1, se a máquina estiver habilitada para ser manipulada pela rede. Correto? Bom, vamos supor que eu queira utilizar o zerar, né? E o zerar é um recurso
que vai ser disponibilizada em rede. Eu usei a variável N0A aqui. Eu vou trocar, vou colocar uma variável diferente. Vou colocar a M4, que é uma variável que está vaga. Se eu quero colocar o zerar na rede, então eu vou colocar aqui zerar. E vou colocar um N underline zerar também. Pronto. Onde tinha o zerar, que era aqui na máquina de estados do liga-desliga, eu vou substituir de NA para M4. Perfeito. Vou pegar o NA aqui e vou apagar ele, que eu não vou usar mais ele como sendo o zerar. Agora eu estou preparando o M4, o zerar, para ser um recurso de rede. Veja bem, ele está aqui, né? Ele é ativado quando pressiono um botão na tela H3, então eu vou disponibilizar ele agora para a rede. O que eu vou fazer? Eu vou reproduzir, vou repetir esse comportamento aqui, né? Eu vou colocar um M4 set e um M4 reset. Bom, tem que estar online para acessar esse recurso. Então eu coloco contato aberto aqui. Bom, o N zerar é a variável M5. Então eu vou colocar aqui o contato aberto de M5 para ligar quando for necessário e estando online. E vou colocar um contato fechado de M5 para desligar o zerar estando online. Com isso eu disponibilizei o recurso OPT, que é um valor binário, e o recurso zerar, que é um valor binário, para os dispositivos da rede poder escrever nesses valores aí. Ou seja, o dispositivo da rede vai escrever no M3 quando ele quiser escrever no M1, quando o valor de M1 precisar ser alterado. E ele vai escrever, o dispositivo da rede vai escrever no M5 quando ele quiser fazer a modificação do zerar aqui, que é o M4. Tudo bem? Então com isso a gente permite as alterações de valores binários do nosso sistema por dispositivos conectados à rede. Agora que a gente viu como alterar esses valores binários usando recursos de rede, nós vamos ver como alterar valores numéricos usando o recurso dispositivos, deixando recursos disponibilizados numéricos, né, disponibilizados para a rede. Bom, o que a gente pode deixar disponibilizado aqui para a rede, né? A gente pode deixar disponibilizado o valor numérico do ajuste da quantidade de bolinhas. Bom, o ajuste da quantidade de bolinhas é realizado num contador, né, que seria o contador 1. Aí, imediatamente, a gente tem uma linha aqui, ó, desculpa essa linha, que é a linha que o data register 1, essa linha quando ela é executada, o conteúdo do data register 1, ele é modificado, né, toda vez que ela é executada. Que valor que é jogado dentro do data register 1? O valor do contador 1. Ou seja, se nós formos disponibilizar o ajuste da quantidade em redes, a gente tem que evitar que essa linha aqui, ó, seja executada. Por quê? Essa linha, ela copia o valor do contador 1 para dentro do data register 1. Ou seja, a gente tem que evitar que essa cópia aconteça. Por quê? Quando a gente quer disponibilizar o valor do ajuste de quantidade de bolinhas, a gente quer deixar ele disponível na rede, o que a gente tem que fazer? O dispositivo da rede ele tem que escrever diretamente no data register 1. E esse valor que ele é escrito pela rede, ele é executado no começo do ciclo de varredura. Ou seja, se eu não bloquear essa linha, o que vai acontecer é o seguinte: no começo do ciclo de varredura, a máquina vai escrever o valor dentro, a máquina mestre da rede vai escrever o valor do ajuste de quantidade de bolinhas dentro desse data register. Só que no final do ciclo, esse valor, vamos supor que ela escreveu 100. Aí vamos supor que no final do ciclo, essa linha ela está mandando copiar o valor do contador 1. Só que o valor do contador 1 é 10. O que vai acontecer? O 100 que foi colocado no começo do ciclo vai ser substituído por 10. E aí isso prejudica
a manipulação desse data register 1, que representa o ajuste de quantidade de bolinhas, isso é prejudicado, né? O ajuste pela rede vai ser prejudicado, porque o valor que a rede escreveu nesse data register, ele vai ser alterado durante a execução do programa. Então, para evitar que isso aconteça, o que a gente faz? Para a gente disponibilizar a escrita do data register 1 na rede, a gente vai usar, obviamente, a variável que indica se o equipamento está ou não disponível para a rede, que é a variável M2, que é o nosso OnL. Então, para todo data register que a gente quer disponibilizar ele para a rede, para que ele seja escrito nele por algum dispositivo da rede, possa escrever nele, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar aqui um contato fechado da variável que indica que está online. Porque se estiver online, essa linha vai abrir e não mais o data register vai ficar copiando o conteúdo do contador 1. Ou seja, se no começo do ciclo um dispositivo mestre na rede escreveu nesse data register 1, no final do ciclo esse data register 1 não vai copiar o dado do contador 1. Ou seja, vai permanecer com o valor que foi escrito pelo dispositivo de rede. Com isso a gente viu como disponibilizar valores binários para a rede, né? O valor binário, como é que funciona? É uma escrita indireta. O nosso recurso de rede tem que escrever aqui diretamente nessa variável M3. E aí a variável M3, se estiver em rede, ela escreve na variável binária. Quando o recurso de rede é um número, é uma word, né, 16 bits, não é verdadeiro ou falso, é um valor numérico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um contato fechado da variável que representa se o sistema está ou não online. Com isso a gente conclui a disponibilização desses recursos em rede para o escravo. Então, para o escravo é somente esses ajustes simples, né, para disponibilizar os recursos. Agora sim, existe uma coisa importante que nós devemos fazer sempre. Vamos supor que existisse mais de um data register no sistema para ser escrito. A gente precisasse escrever em mais de um data register, usando o recurso de rede. Toda vez que tiver mais de um data register para ser escrito, ou seja, mais de um parâmetro que possa ser escrito na rede, é extremamente importante que você organize a sua memória, ou seja, organize a posição onde que vai ficar esses parâmetros, na memória de forma adjacente. Então você tem que organizar de forma adjacente. Como? O que significa isso? Você tem que organizar assim. Bom, se eu vou escrever o valor no ajuste de quantidade, vou escrever o valor em outro lugar, cada um desses lugares tem que ser um valor, tem que ser um data register em sequência. Por exemplo, vamos supor que tem ajuste de quantidade 1, ajuste de quantidade 2, ajuste de quantidade 3. Se essas variáveis são variáveis que podem ser ajustadas pela rede, modificadas pela rede, então elas têm que ficar em data registers subsequentes. Então vamos supor, se eu coloquei a quantidade 1 no data register 1, quantidade 2 no data register 2, quantidade 3 no data register 3 e assim sucessivamente. Depois que eu coloquei todos os data registers que a gente precisa disponibilizar na rede em ordem subsequente, aí eu começo a programar eles, né? Ou então depois que eu programei tudo, eu percebi que tem que deixar em ordem, então eu vou lá, vou renomeando, trocando os nomes, de maneira que eu tenha os data registers todos em ordem, para que numa única instrução Modbus a gente consiga escrever todos os valores necessários nesses registradores, né? O que acontece é o seguinte, que existem funções Modbus que elas escrevem em vários registros de uma vez. Só que esses registros têm que estar organizados dessa forma, né? Em cadeia, um do lado do outro, de forma adjacente, um na sequência após o outro. Tudo bem? Então, com isso, a gente conclui essa aula, né? Sobre disponibilização de recursos em rede e de organização do código, né? No geral. A gente percebeu que foi necessário fazer uma modificação na tela da IHM, de maneira que a gente impossibilite a alteração dos valores de ajuste do sistema, quando o nosso sistema está online. A gente viu que era necessário ter um menu para dizer se o equipamento está ou não online. A gente viu como inserir, né, uma opção para dizer se está online ou não aqui na parte de
ajuste de parâmetros, né? A gente viu como disponibilizar recursos binários, por exemplo, variáveis binárias. A gente viu que é necessário criar uma cópia da variável binária, essa cópia vai ser acessada pelo recurso de rede, e na sequência, pelo dispositivo que está na rede, o mestre no caso, né? E na sequência a gente viu que tem que colocar sempre o contato aberto aqui, ó, que vai representar a variável que representa se o sistema está ou não online. E por último a gente viu que para disponibilizar os registradores, né, valores numéricos, a gente só precisa desativar a cópia, né, a modificação desses parâmetros, desse data hash, desses registradores no código. Como que a gente evita a modificação? Colocando o contato fechado daquela variável que representa o sistema online, o sistema ligado em rede. Com isso a gente conclui essa aula sobre disponibilização de parâmetros e organização de códigos em rede. Obrigado.